Bom dia, gente! Hoje nós vamos trabalhar utilizando esse programa aqui que é muito bom. Vocês podem ter acesso a ele, tá? Tem versões disponíveis aí na internet, que é o GeoGebra, tá? Um programa muito útil para vocês trabalharem na área de matemática, resolverem exercícios, tá ok? Vamos lá! Hoje nós vamos trabalhar com alguns elementos aí do círculo. Vamos abordar um pouquinho a questão de círculo e de circunferência. Bem, montei aqui, tá? Vamos entender primeiro o que é o círculo e o que é a circunferência. Circunferência é justamente essa linha curva daqui, que apresenta uma sucessão de pontos, na verdade infinitos deles, né? Sendo todos eles equidistantes a este ponto, que é o centro da circunferência. Ok? É tanto o centro da circunferência quanto o centro do círculo. Bem, o que é o círculo, então? O círculo é justamente essa área interior a essa linha curva, chamada de circunferência. Então, todos os pontos que estiverem interiores aqui serão chamados, pertencerão ao círculo. Toda essa área interior, inclusive o centro, pertence ao círculo, ok? Então, entendido aí a diferença entre circunferência e círculo, vamos agora trabalhar com alguns de seus elementos. Vamos criar aqui um outro, estou crescendo aqui, beleza. Vamos começar aqui trabalhando com o ângulo central. Para trabalhar com o ângulo central, vou descrever aqui dois segmentos, perfeito? Então, aqui, reparem que os dois segmentos de reta partem do centro da circunferência, ou do centro do círculo, e encontram a circunferência em um de seus pontos. Todo segmento que tiver esse tipo de característica, ou seja, unir o centro a um ponto qualquer da circunferência, será chamado de raio. Sendo raio, eles terão todos a mesma medida, porque todos esses pontos pertencentes a uma mesma circunferência equidistam do centro da mesma, beleza? Então, aqui eu tenho um ângulo formado por dois raios, um ângulo cujo vértice é exatamente o centro da circunferência. Pois bem, se eu tenho esse ângulo, reparem, vou botar aqui a medida dele, no caso aqui deu uma medida de 103,64 graus. Eu vou, não confundam, a gente trabalha isso em outras aulas, tá? Mas não confundam, 103,64 graus não corresponde a 103 graus e 64 minutos, ok? A gente discute isso em outra aula, inclusive já existem aulas abordando isso, tá bom? Mas quem tiver dúvidas sobre isso, pode postar lá nos comentários e a gente faz uma abordagem específica sobre essa questão do cálculo de ângulos, tá bom? E da conversão entre eles. Agora vamos falar aqui do arco. Reparem, esse ângulo central define exatamente esse arco daqui da circunferência. O que é um arco da circunferência? É justamente uma parcela da circunferência. A circunferência inteira, tá? Essa linha inteira, possui 360 graus. Então, esse arco daqui vai possuir uma parcela desses 360 graus. Como esse arco está vinculado a este ângulo daqui, que é um ângulo central, ele vai possuir exatamente a mesma medida do ângulo. Então, se esse ângulo daqui possui 103,64 graus, significa que esse arco daqui também vai apresentar o mesmo valor, ok? Beleza. Agora vamos fazer o seguinte, vamos botar apenas o nome aqui, vamos chamar esse ângulo aqui de ângulo alfa. E vamos criar o ângulo inscrito. Vamos lá. Então, o que é o ângulo inscrito da circunferência? O ângulo inscrito é o ângulo cujo vértice está sobre um dos pontos da circunferência, ok? Então, o ângulo inscrito aqui, o vértice está aqui sobre a circunferência
E a extremidade, a outra extremidade, está definindo um arco da circunferência, tá bom? Esse arco é definido justamente pelos pontos aonde cada lado desse ângulo toca a circunferência. Pois bem, eu coloquei aqui de maneira propositada a tocar nos mesmos pontos definidos pelo arco anterior, pelo arco definido por esse ângulo central. Bem, se o ângulo central mede alfa, o arco correspondente também medirá o mesmo valor, medirá alfa. E o ângulo inscrito, qual a relação de proporcionalidade dele com o arco que ele define? O ângulo inscrito será metade do arco no qual ele define. Então, se aqui mede alfa, o ângulo inscrito medirá alfa dividido por 2, ou seja, metade dele. Tá ok? Beleza. Agora vamos trabalhar com corda, diâmetro, entender um pouquinho melhor aí alguns elementos do círculo e da circunferência. Pois bem, vamos fazer o seguinte, vamos deletar aqui, vamos criar um outro círculo. Está aqui. Como é que eu trabalho? Como é que eu entendo o que é uma reta tangente à circunferência? Reparem, isso daqui seria uma reta tangente. O que é uma reta tangente? É uma reta que toca a circunferência em apenas um ponto. E o que vem a ser uma reta secante? Bem, a reta secante vai tocar a circunferência em 2 pontos diferentes, ok? Beleza. Aqui eu tenho, na verdade, 2 retas secantes. Essa com esse padrão de angulação e essa outra daqui com esse padrão de angulação. Todas as duas tocam a circunferência em 2 pontos diferentes. Perfeito? Vamos botar aqui o outro ponto de toque. Está aqui. Essa reta daqui tocando a circunferência nesse e nesse ponto. E essa outra reta tocando a circunferência nesse ponto azul e nesse ponto preto. Reparem que esse ponto preto é um ponto de interseção entre as 2 retas secantes. Tá legal? Bem, vamos trabalhar agora, vamos entender qual a diferença entre diâmetro, raio, corda e flecha. Vamos apagar isso daqui. Se eu tiver um segmento de reta que passe pelo centro da circunferência, tá? Esse segmento que une 2 pontos da circunferência passando pelo centro, na verdade, a distância do centro até a circunferência equivale a um raio. Então, aqui eu tenho um raio daqui para cá e aqui eu tenho um outro raio daqui para cá. Na verdade, o nome disso, dessa corda que é a maior corda da circunferência, se chama de diâmetro, ok? Bem, o que vai ser a corda em si? A corda, ela será todo e qualquer segmento que possa unir, que venha unir 2 pontos quaisquer da circunferência. E se além dessa união desses 2 pontos da circunferência, essa corda passar pelo centro, ela será chamada de diâmetro. Gente, antes da gente falar da flecha, é importante salientar aqui que para o diâmetro de fato ser diâmetro, né, ele tem que passar exatamente pelo centro. Reparem que aqui está um pouco distorcido por conta da escala de confecção desse ponto daqui. Mas a gente pode fazer isso daqui, ó. Vamos ajustar ali um pouco melhor. Tá? Para ficar melhor centralizado. A coisa tem que ser bem precisa, tá ok? Beleza. Seguindo aí, vamos traçar aqui uma reta perpendicular a isso daqui, ó. Vou botar aqui, reta perpendicular. Tá aqui. E aqui vamos definir agora um segmento sobre essa reta, ou seja, o segmento é uma parte só da reta e vamos apagar o restante. Bem, isso daqui é considerado uma flecha. Por quê? Qual é a característica de uma flecha?
primeira delas é um segmento que une um ponto da circunferência a um ponto da corda, de uma corda qualquer. Agora, basta isso? Não. Além disso, ela tem que formar 90 graus, ela tem que formar um ângulo de 90 graus com esta corda. Perfeito? Porque senão não será considerado uma flecha. Aqui a gente colocou o ângulo no sentido inverso. Vamos fazer o seguinte, vamos voltar aqui. Colocar daqui para cá. Está aqui. Se eu tenho 90 graus formado aqui, eu também tenho 90 graus formado aqui nessa parte. Perfeito? Ok. Vamos trabalhar um pouquinho com a posição relativa entre as circunferências. Esses dois círculos aqui, eu posso dizer que são círculos ou até mesmo circunferências exteriores. Perfeito? Reparem que o conceito de círculo e de circunferência são diferentes. Né? Lembrando, circunferência é essa linha curva daqui, que une todos os pontos equidistantes ao centro da circunferência, e círculo é toda essa área interior a essa linha curva, ou seja, toda essa área daqui que fica dentro da circunferência. Perfeito. Mas aqui eu posso tanto dizer que essas circunferências são exteriores, ou eu posso dizer que os círculos também são exteriores, ou seja, um círculo está totalmente fora do outro, beleza? Agora, imaginem que eu criasse aqui um círculo dessa forma daqui. Eu posso dizer que esse círculo daqui de baixo e esse outro daqui são círculos secantes, ou seja, eles se tocam e se tocam exatamente em dois pontos. O ponto de interseção aqui entre eles, os dois pontos de interseção são esse e esse daqui. Perfeito? Como é que seria a questão de círculos concêntricos? Reparem, vou criar aqui uma outra condição de círculo. Esses dois círculos daqui de baixo são círculos concêntricos. Por quê? Como o próprio nome já está dizendo, eles apresentam o mesmo centro. Tá? Tanto esse círculo menor quanto esse círculo maior apresentam a mesma origem, o mesmo centro. Então, eles são chamados de círculos concêntricos. O que seria... Mover um pouquinho para cá para a gente ver melhor esses dois daqui. O que seria uma área de uma coroa circular? A coroa circular é justamente a diferença entre o círculo menor e o círculo maior. Se eu estivesse aqui nessa faixa daqui, eu estaria na área da faixa de coroa circular. Beleza? Como é que eu calculo essa área? Bastaria eu calcular a área desse círculo daqui, maior, e subtrair da área desse círculo daqui, menor. Tá ok? Vamos ver agora como é que seria a questão de círculo tangente. Fácil. Imagine isso daqui, ó. Vou botar aqui um ponto aqui. Esses dois círculos daqui seriam considerados círculos tangentes, tangentes exteriores, que um círculo está fora do outro com exatamente um ponto de encontro. Então, aqui eu chamaria, na verdade, de circunferências tangentes exteriores. E se eu quisesse definir tangentes interiores? Eu pego, vou fazer isso daqui, ó. Essa circunferência é interior à circunferência maior, sendo que ela também é tangente à circunferência maior. Por quê? Porque ela tem um ponto de tangência, ela tem um ponto de encontro, um ponto em comum. Ok? Se eu simplesmente tivesse um outro círculo aqui dentro, essa circunferência e essa maior podem ser chamadas simplesmente de círculos interiores ou de circunferências interiores. Mas eu não posso dizer que essa circunferência daqui
é tangente à circunferência maior, ok? Posto isso, gente, vamos agora trabalhar com o reconhecimento do posicionamento dos pontos em relação aos círculos, tá? Entendendo melhor quando um ponto pertence à interseção entre dois ou mais círculos, ok? Vamos lá. Eu tenho aqui 3 círculos, ok? O azul, o preto e o verde. Reparem que eu vou ter áreas de interseção entre os 3, áreas de interseção 2 a 2 e áreas que são pertencentes apenas ao respectivo círculo. Vamos lá? Vamos colocar aqui alguns pontos. Bem, esses pontos que eu estou colocando aqui, reparem que eles pertencem somente ao círculo, à circunferência preta. Eles estão no interior desse círculo daqui. Beleza? Ok. Se eu colocar, imaginem que eu coloque aqui esses pontos azuis que não pertencem à interseção entre nenhum desses círculos. Eles pertencem apenas ao círculo azul. A mesma coisa eu poderia fazer aqui no círculo verde. Agora vamos posicionar esses pontos vermelhos aqui. Reparem que os pontos vermelhos estão pertencendo aqui à interseção entre os 3 conjuntos, ou seja, entre os 3 círculos. Claro que a gente tem que apagar isso daqui. Ok. Então, essa área daqui é uma área comum, ou seja, interior aos 3 círculos simultaneamente. Ok? Ok. Então, imaginando, por exemplo, agora esses pontos amarelos aqui, a gente pode dizer que esses pontos amarelos pertencem tanto ao círculo verde como ao círculo preto. Então, ele pertence a essa área de interseção daqui, mas esses pontos não estão contidos, não pertencem ao círculo azul. Tá ok? Então, é isso, gente. Vocês vão ver que esse padrão de distribuição é extremamente fácil de se fazer, depende apenas de atenção e vai ajudar vocês a resolverem diversas questões, até mesmo na área lá de conjuntos, que são questões clássicas, cobradas em diversas bancas, militares, de concurso público, de vestibulares, tá ok? Um grande abraço e até mais.